Olá, pessoas abençoadas, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E eu criei esse canal aqui no YouTube para trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o narcisista grandioso evidente. E como o nome já diz, ele é evidente, ele é muito explícito. Ele se sente importante, ele se sente grandioso, superior a tudo e a todos. Esse tipo de narcisista acredita que elas são especiais e elas merecem um tratamento especial. E você tem que paparicar elas. Tratá-las como rei, tratá-las como rainhas. Mas elas querem responsabilidades de uma criança. E elas agem imaturamente, baseadas somente no ego. E esse tipo de narcisista, para ela, as pessoas em volta dela, o mundo externo, tem que concordar com elas em tudo e pensar da mesma forma que elas pensam. Porque elas são especiais e superiores. Como você se atreve a não pensar e não querer ser igual a elas? Esse tipo de narcisistas, elas são bem arrogantes e elas são bem extrovertidas. São bem carismáticas. Por onde elas chegam, elas chamam a atenção e elas precisam ser o centro da atenção. Esse é o tipo de narcisista que todo mundo ama, que é conhecido por todo mundo. Pessoas narcisistas grandiosas, elas têm um senso de inferioridade muito grande, elas têm muita vergonha interna, elas têm muito medo da crítica e medo de serem ridicularizados. Por esse medo delas serem ridicularizadas, elas querem sempre se mostrar que são as melhores e maiores em tudo. São superiores em tudo e para isso elas têm que te colocar para baixo. Esse tipo de narcisista grandioso, elas vão contar tudo o que elas fazem com a vítima, mas elas vão contar dizendo de uma forma passiva. Por exemplo, elas vão dizer: eu era tão bom para fulano de tal e essa pessoa só me traiu. Eu sempre fui um excelente pai ou mãe, mas essa pessoa vivia me abusando, eu tive que largar ela. Sempre fui um ótimo esposo ou esposa, mas essa pessoa era muito narcisista. O narcisista grandioso, ele conta tudo o que ele faz dessa forma. E essa é a forma de ele contar tudo o que elas fazem de uma forma triste, culpando o outro, sendo que são elas que fazem. Você ainda está lidando com pessoas narcisistas grandiosas, elas vão falar tudo o que elas estão fazendo de uma forma indireta. O porquê que elas fazem isso é para que cada vez mais elas consigam mais cúmplices e macacos voadores do lado delas. Contando coisas tristes do que as outras pessoas fazem com ela, as pessoas ficam com pena e se dispõem a ajudá-la. E contando para os macacos voadores e para os cúmplices tudo que elas fazem com as pessoas de uma forma indireta, isso é uma forma de justificar o porquê que elas fazem coisas ruins com as pessoas. E para ter pessoas suficientes acreditando em todas as mentiras e as histórias que elas contam, porque é assim que elas recebem atenção. Porque se elas forem contar as monstruosidades que elas fazem com as pessoas, elas vão atrair o ódio e a rejeição das pessoas e elas não querem isso. Medo de rejeição, medo de abandono, vergonha e medo de ser exposto é o criptonita de pessoas narcisistas. E também o porquê que as pessoas narcisistas grandiosas contam tudo que elas fazem com as outras pessoas de uma forma indireta, porque dessa forma elas conseguem ser quem elas são, sem a máscara, não importa quem sejam essas pessoas que estão em volta delas. Só que elas vão estar sempre dizendo que são os outros que fazem com ela. E isso é pura manipulação, é assim que elas conseguem todos os macacos voadores, todos os cúmplices nos 4 cantos do mundo. Porque esse tipo de pessoas são as que mais têm seguidores, acreditando em todas as mentiras e nas histórias que elas contam. E se você prestar bem atenção, essas pessoas estão sempre se contradizendo. Elas dão bombas de amor às pessoas o tempo todo, não importa quem sejam elas. Para que essas pessoas nunca descubram quem elas são. Então elas te causam medo, elas fazem você duvidar de você mesmo, para que você não confronte elas. Não cobre nada de errado do que elas fazem. Porque elas são perfeitas, não esqueça. E causando todo esse medo em você e fazendo você duvidar de você próprio, você fica com medo de discutir com elas e bater de frente. Então você fica totalmente silenciado, evitando o conflito para manter a paz. Mas ela pode causar caos e causar drama, mas você não. Esse tipo de pessoas narcisistas grandiosas, elas têm que estar sempre no poder. Esse tipo de pessoas narcisistas, elas querem estar sempre no topo.
Elas têm que ser sempre as melhores e as maiores. E as histórias que elas contam também têm que ser bem mais trágicas, bem mais tristes. E qual a diferença entre pessoas arrogantes e pessoas confidentes? Pessoas confidentes, se você for perguntar alguma informação para elas e elas não souberem a resposta, elas vão te dizer: poxa, me desculpa, eu não sei te responder isso. Você se importa em perguntar para outra pessoa? E essa resposta não vai fazer você ficar se sentindo estúpido, burro. Isso te faz se sentir melhor, confortável para você ir buscar a resposta que você procura em outra pessoa. A pessoa arrogante, que esse tipo de narcisista aqui, que é o grandioso, se você for perguntar alguma coisa para elas e elas não souberem responder, elas vão criar histórias, vão criar drama, caos, para que você se sinta burro e inferior por perguntar tal coisa para elas. Elas vão te colocar para baixo, te fazendo se sentir inferior, porque é te colocando para baixo que elas se sentem grandes, superiores, melhores. E uma coisa que você tem que botar na sua cabeça sobre esse tipo de narcisista ou qualquer pessoa que tente colocar você para baixo é que pessoas que têm que colocar você para baixo para se sentirem melhores com elas mesmas é porque você já está acima delas. E elas têm que botar você para baixo para ficar no nível delas. Então não se sinta mal se alguém te colocar para baixo, porque esse tipo de pessoa já mostra onde está o lugar dela, abaixo de você. Pessoas narcisistas grandiosas, elas vão tentar provar para você e para todo mundo que elas são as melhores em tudo, que elas têm o melhor carro, que elas têm o melhor trabalho, que elas se vestem com as roupas caras, que elas têm a melhor casa para diminuir qualquer conquista que você consiga. E é dessa forma que elas conseguem manipular todo mundo a acreditar que elas são as melhores, que elas têm muito sucesso, que elas são superiores, confiantes. Mas internamente não é assim que elas se sentem um lixo. Pessoas narcisistas grandiosas, elas são extremamente orgulhosas. E se elas sentirem que você não está acreditando na mentira que elas estão contando para você, nas fantasias que elas colocam na cabeça delas, que elas mesmas acreditam, elas vão fazer algo para te machucar profundamente, para te colocar naquela posição de submissão a elas. E como todo narcisista, elas estão sempre certas e você está sempre errada. Lembrando que todas as pessoas narcisistas têm sempre traços parecidos. Por exemplo, todos vão culpar as vítimas, nunca se responsabilizam por nada que elas fazem, nunca se desculpam e quando fazem não é de coração, é só para conseguir de você o que elas querem. Todas as pessoas narcisistas são inescrupulosas, manipuladoras e extremamente controladoras. Então, dependendo do espectro da doença e do tipo de narcisismo que elas têm, isso vai se aplicar de diferentes formas na sua vida, na vida real. Esse tipo de narcisista, elas querem sempre estar no centro da atenção. A atenção tem que estar nelas o tempo todo. Ela busca ser admirada pelo outro o tempo todo. E dentro de uma conversa, elas vão sempre falar sempre sobre elas. E se você tentar falar sobre você, elas vão distorcer isso e mudar o foco de novo da conversa para elas. Ou se vocês estiverem apenas se conhecendo, esse tipo de pessoa ela vai ignorar tudo que você está falando. Provavelmente vai pegar o telefone, vai fingir que está falando com alguém. Vai dizer que vai no banheiro, só para não ter que te ouvir. Porque o foco tem que ser sempre ela. É sempre voltado para ela, nunca para ninguém mais. Narcisistas grandiosos, elas têm o ego tão inflado, elas se apresentam para as pessoas extremamente arrogantes, superiores e estão sempre colocando pessoas para baixo, criticando e falando mal das pessoas. Também, como todos os narcisistas, não têm empatia, não têm remorso, são frios e calculistas. Os piores tipos de narcisistas, elas sempre vão apresentar algum tipo de grandiosidade e inferioridade. É sempre a vulnerabilidade, né? Aquela capacidade de contar alguma história triste. Contar o que elas fazem de uma forma indireta. Então, lidando com pessoas narcisistas grandiosas, você é a audiência. Porque essas pessoas têm que ter o controle da conversa. Elas são as que falam mais alto, elas são as autoridades. Você não tem voz. Então, esse tipo de narcisista vão estar sempre bem apresentáveis, charmosos, bem vestidos. E essa é a forma que elas encontram para cobrir o medo de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado, de passar vergonha, de ser criticado.
pelo medo de serem expostos e ridicularizados. Pessoas narcisistas grandiosas, elas buscam vítimas mais quietas, mais caladas, mais submissas, mais doces e inocentes. O que isso pode ocorrer uma má interpretação. Por exemplo, a pessoa que é narcisista oculta, ela pode apresentar alguns traços de vitimismo. Isso parecer inocente para a pessoa que é uma narcisista grandiosa. Então, a pessoa que é narcisista grandiosa pode sim se relacionar com uma pessoa que é narcisista oculta. E é óbvio que a mistura desses dois venenos não será boa. Porque se esses dois se juntarem, se elas sentirem que elas têm uma probabilidade de serem expostas, se sentirem ameaçadas, essas duas vão fazer a vida dessa pessoa um inferno. Vão tentar te aniquilar. Você pode ver muitas pessoas que são narcisistas grandiosas no mundo artístico, no mundo da política. São aquelas pessoas que adoram dizer: você sabe com quem você está lidando? Você sabe quem eu sou? E também são aquelas que adoram dar carteirada também. Porque dando carteirada, elas mostram poder, quem está no controle da situação. E eu não posso nem falar que é daquele jeitinho brasileiro, né? Porque esse tipo de coisa acontece em qualquer parte do planeta. Porque a cada dia essas pessoas estão mais soltas por aí, causando destruição na vida das pessoas enquanto elas deveriam estar em um hospital psiquiátrico. E é basicamente isso. Pessoas narcisistas grandiosas, elas precisam de aplausos, de fãs. E um filme muito bom que está no Netflix é daquela russa chamada Anna Sorokin. Ela é o exemplo perfeito de uma narcisista grandiosa. Quem quiser assistir, vale a pena. Então, se pessoas narcisistas grandiosas ainda não têm tanto sucesso assim na vida, me refiro a sucesso de bens materiais, né? Elas têm ideias do que elas vão conseguir ainda conquistar que é irrealista. As coisas que elas falam que elas buscam na vida é inalcançável. São ideias extremamente exageradas. Geralmente, na fase bombas de amor, provavelmente elas vão te falar frases que podem ser repetidas com outros tipos de narcisistas também. Por exemplo, eu não pensava em ter filhos até eu te encontrar. Você é a pessoa perfeita para mim. Eu faço qualquer coisa para te ter de volta. Você pertence a mim e a mais ninguém. Eu sou capaz de matar alguém por você. E essas são frases simples. Vocês nomeiam aí o resto porque a lista é grande. E como escapar desse tipo de narcisista? Se esse tipo de narcisista diz que seus amigos são má influências para você e que elas não prestam, pode ter certeza que essas são as pessoas certas que você pode buscar ajuda. Elas falam que seus amigos não são boas influências para que você não conecte com elas e que elas não abram seus olhos a respeito dessa pessoa narcisista. Organize em uma pasta tudo que você precisa de documentos que são necessárias para uma fuga e vá embora. A melhor solução para esse tipo de caso é você largar essa pessoa e viver a sua vida. Se essa pessoa já se mostrou agressiva, você tem que fazer um plano de fuga. Não há como ficar lidando com uma pessoa narcisista que te coloca para baixo o tempo todo sem ficar deprimida, sem ficar triste, se sentindo um lixo. E se a situação já escalou para o pior, não hesite em ir para a delegacia e denunciar. Não hesite em pedir ajuda a alguém. A sua vida e a sua saúde é mais importante. E não há muitos segredos, né? Tem que fugir, sair de perto, ir para outro lugar, bloquear, ficar zero contato. Porque se você chega a um momento que Deus te expõe a verdade, é porque Ele quer que você se liberte do cativeiro. Porque essas pessoas são extremamente destrutivas. E se Deus te mostra a verdade, é para que você saiba que você não está só. Então confie nele e tudo dará certo. Então é isso, gente. Por hoje é só. Dúvidas e perguntas podem ficar à vontade e vejo vocês em breve. Tchau!